Boa noite a todos. Estamos de novo na página do Papo Ter Autismo e hoje nós vamos conversar com uma nutricionista e mãe também de autista, né? E então eu gostaria de falar boa noite a todos da página, boa noite a Roseli, a Andréia, a Graciele. E é um assunto assim que é de extrema importância para nós, porque acho que todos passam por isso. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais como lidar com a seletividade alimentar dos nossos filhos. Então, Roseli, pode se apresentar. Olá, boa noite, sou Roseli Nanami, sou formada em nutrição há mais de 20 anos, tenho um filho autista chamado Matheus, que completou 7 anos agora em janeiro, e obrigada pela participação de todos, né, e vamos tentar desmistificar algumas coisas e, de alguma maneira, contribuir, né, com essa dificuldade, né, com esse desafio que nós mães temos em relação aos nossos filhos autistas. Andréia? Boa noite a todos, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a Daniela, o Vinícius, que já estão aqui, né? Já está nos assistindo, né? Agradeço a presença da doutora aqui com a gente, né? E espero que seja uma live boa, né? Vai ser uma live boa, né? Vai ser muito esclarecedora, né? Então eu vou começar com a primeira pergunta, né, para a doutora. Nos conte um pouco, doutora, de como o autismo entrou na sua vida. Então, o autismo entrou na minha vida quando eu comecei a perceber certas diferenças no desenvolvimento do Matheus, né, em relação a olhar nos olhos. A princípio, ele era uma criança normal, né? E aí, conforme foi desenvolvendo, eu percebi que ele andava na pontinha dos pés. Mas até então ele interagia muito bem, ele brincava, ele se alimentava, então, né, a gente não percebia nada muito específico. E nessa época eu morava também no Espírito Santo, e lá não se tinha muita informação sobre isso, nem profissionais, né, não se falava tanto nisso. E quando ele começou a ir para a escola, ou melhor, o primeiro sinal que a gente percebeu que ele tinha uma certa dificuldade foi na troca do sapato, né? Eu sempre deixei ele andar muito tempo descalço, né? A gente morava perto da praia, então eu sempre dava essa liberdade dele andar mais fresquinho, né? Só de shortinho e descalço. E todas as vezes que precisava colocar o sapato, a gente tinha ali que ter uma conversa, né? Para conseguir isso. Até ele entender que ele queimava o pé. Chegou ao ponto de ele querer caminhar na calçada descalço, porque ele não queria colocar o sapato, daí eu falei, vai queimar o pé. Aí ele entendeu que queima o pé, ele começou a colocar o sapato. A partir do momento que esse sapato não coube mais, eu comprei outro. Simplesmente comprei, né? Fui numa loja e comprei. Quem disse que ele colocava o outro sapato? Ele queria colocar o apertado. Aí, enfim, aí eu sugeri ele o Crocs, né? E ele aceitou. Na hora de trocar esse Crocs, de novo, tivemos o mesmo problema. Eu falei, bom, pelo menos é mais fácil, porque tem a sequência, né? Você só vai trocando a numeração e some com um par e bota o outro, eles nem percebem e vão usando, e assim foi. Quando ele começou a ir para a escola, ele começou a piscar muito. Piscava, e a professora falou, olha, eu acho que ele está com problema de visão, né? Vamos consultar um oftalmo e tal. Fomos no oftalmo, receitou óculos para ele, fizemos o óculos, aí fiz toda aquela situação para que ninguém ficasse falando do óculos, para ele ficar com o óculos no rostinho, ele até entendeu e ficou, mas durou uma semana, porque daí ele parou de piscar e começou com a mão. Tudo era a mão, as duas mãozinhas, e ficava ele lá com as duas mãozinhas. E aí, conversando com a professora dele, que na época estava até fazendo uma especialização para crianças especiais, ela falou assim, mãe, vamos tentar investigar? E aí eu comecei a ler sobre o assunto, tentar entender como é que funcionava, eu falei, olha, ele tem algumas características. E aí eu levei no neuro, e assim, em 10 minutos, né, eu levei ele gostava muito de brincar com papel, ele já recortava muita coisa, mesmo pequeno, ele fazia montagens em 3D, né? Ele fez um farol e colocou coisas dentro desse pequenininho, assim, e dentro do farol tinha uma caminha, ele fez como se tivesse a iluminação do farol.
e ele gostava muito de assistir alguns vídeos do YouTube, que é a música, tipo música eletrônica, que tem as luzes, né? E ele ficava ali, né, aficionado naquilo com a mãozinha. E aí levei todas essas situações para o médico e ele falou, não, ele é autista leve, mas devido ao desenvolvimento, né, pelo fato de que ele ficava 100% comigo, mesmo eu tendo, na época eu tinha um restaurante, então era 24 horas trabalhando, eu carregava ele debaixo do braço, onde eu estava. Ele falou, olha, vamos começar com as terapias, mas ele não precisa de medicação, né, por enquanto, vamos avaliando, porque eu falava, ele dorme bem, ele come bem, né, ele, enfim, né, essa situação ainda não tinha se agravado, né? E continuou indo para a escola, né? Ele tentava interagir, mas como são todos pequenininhos ainda, né? Com 4 anos, então acaba que ainda não sofre os bullying, né? De não entender porque os amiguinhos não querem brincar com ele. E aí a vida foi seguindo, e aí eu fui estudando bastante sobre isso e me percebi assim, que até é uma mensagem que eu vou repetir muitas vezes hoje, que as mães precisam se conectar com os seus filhos muito mais do que depender de um atendimento de um profissional. Vou explicar melhor. Às vezes as pessoas ficam desesperadas, porque tem que ter três terapias de TO por semana, tem que ter tantos. Se você trabalhar em casa, o que ele aprende lá, a evolução dele vai ser contínua. Só que eu fazia isso instintivamente. Tudo que ele me pedia, eu dava e brincava junto, né? Seja recortar, seja desenhar. Então ele sempre teve muito acesso a coisas de arte, tinta, giz de cera, todos os tipos de lápis de cor, canetinha, então ele tinha a mesinha dele, ele adorava assistir o tal do Mr. Maker, então ele queria replicar o que o Mr. Maker me ensinava, e a gente, né, catava a caixa de papelão na rua, ia no supermercado, enfim, ele tinha acesso a tudo, palito, tampinha de garrafa, a mexer com cola, né, ensinei a não comer a cola, enfim, e aí ele foi se desenvolvendo dessa maneira, então hoje, né, fora fazer natação, ele sempre gostou, e por a gente morar na praia, a gente viu uma necessidade muito importante dele aprender a nadar pelo fato do mar, né, dele entender como é que funciona a água. Então, todos esses detalhes, né, que na época para a gente era só uma atividade, fizeram com que a evolução dele fosse muito boa. Né? Então, hoje ele nada, hoje ele pega a ondinha na praia, ele se comunica bem, teve atraso na fala, então começou com fono desde cedo, e aí a fono me dava as lições lá para estar fazendo em casa, a gente, na medida do possível, pegava aqueles 5 minutinhos e treinava, né? Toda essa parte oral, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que é uma união, não tem como a gente esquecer, não é só seletividade alimentar, né? Tem a parte da fala, e isso significa o quê? A musculatura orofacial não está desenvolvida. Então, é uma coisa andando junto com outra. Por isso que precisa dessa multidisciplinaridade para que a criança consiga evoluir plena, né? Não só num campo e a outra ser esquecida. E aí, enfim, era aquela rotina doida de levar para terapia, né? Troquei de psicólogo umas 4 vezes, porque eu percebia que elas achavam que ele não tinha nada. E ele ficava entediado com a situação para ir lá ficar pintando desenho. Uma delas fez até uma situação bem desagradável em relação a relacionamento. A gente estava num processo de separação, e daí ela que desenhou o papai, a mamãe, pintou o coração de preto. Eu falei, não, aí já... Então, desistimos dessa, mas aí eu encontrei uma outra que trabalhava de uma maneira completamente diferente, mais lúdica, e as coisas foram funcionando porque ele conseguiu se conectar com essa profissional. Né? Terapia ocupacional, montagem de quebra-cabeça, ele nunca gostou, né? Mas ok, ele obedecia e fazia. Mas todos esses detalhes a gente replicava em casa, né? Né? Oferecendo o máximo possível de materiais para que ele conseguisse fazer uma rotina disso daí e começasse a entender como é que as coisas se formam. Então, hoje, ele tem um entendimento muito bom, ele aceita muitas coisas bem tranquilamente. Crise, dá para dizer que é quase zero, né? É só quando as situações mesmo estão extremamente afloradas, né? Em questão de barulho, em questão de estresse, em questão de cansaço. Eu ensinei para ele sobre sentimentos, eu ensinei para ele quando ele está com fome, quando ele está cansado, diferente de estar bravo, diferente de estar chateado, né? Então, eu chego ao ponto de que umas 3 semanas atrás, um pouquinho mais, a gente estava conversando e foi muito bonito o que aconteceu,
eu estava com uma amiga no celular e com ele no computador, né? Em aplicativos diferentes. E aí eu estava com a Thaís falando, Thaís, ela queria que eu ensinasse uma configuração para ela. Aí ele escutou dele, não, mamãe, ele tudo desenha. Então ele desenhou lá aquele símbolo da configuração e tal, e desenhou umas outras soluções. Eu falei, Matheus, da onde que você tirou isso? Ah, mamãe, eu tirei, eu estava cozinhando na minha cabeça. Olha a linguagem figurativa. Cozinhando. Ah, como assim cozinhando? Ah, mamãe, igual um ovo frito. Eu falei, olha, que impressionante. Ele já chegou ao ponto de conseguir criar linguagens figurativas. Que isso, às vezes, as pessoas acham que é impossível um autista entender isso. Eles entendem, mas precisa de todo um trabalho para ele fazer os links e chegar a essas conclusões, né? E ele fez isso tudo sozinho. Então, hoje eu me sinto extremamente orgulhosa com a evolução dele, né? Ele teve alguns atrasos devido à pandemia, né? De ficar mais um tempo fechado, né? Então, quando a gente teve uma oportunidade de fazer uma mini festinha de aniversário, ele chorou, porque ele não estava entendendo, em contato com outras crianças, mas foi rapidinho, ele já voltou. Então, meu sentimento aqui é não desistam, né? Um pouquinho que você trabalha cada dia, assim, o resultado é incrível que você tem em questão de, né, 20 dias, 30 dias, é não desistir, né? Tem o dia difícil, mas vamos fazer o dia de amanhã um pouco mais fácil. Eu vou colocar aqui, Andréia. Seu aluninho tá pedindo para dar uma dica, tá, Vinícius? Eu já vi, Vinícius. Ele Beijo. foi aluno da Andréia. A dica dele, Andréia. Fazer meia hora de lição, depois meia hora que ele gosta de fazer. Isso aí! Todas as crianças são assim. Se a gente conseguir prestar atenção na rotina da escola, é assim que eles fazem. As atividades têm em torno de 20 minutos, né? No máximo 30, por quê? Porque eles não conseguem mais prestar atenção naquilo e muda a atividade seja para outro ambiente, um outro tipo de atividade, né? Seja se movimentar, e aí volta para atividade concentrada. Tá certíssimo, Vinícius. Aí, essa tipo, mexer no celular, nós vamos conversar sobre isso. Pode ir, Gra, agora você. Posso perguntar? Então, Roseli, você já falou que você é nutricionista já há 20 anos, né? Seu filhinho tem 7 anos, né? Então, então, você já entendia da seletividade já antes do diagnóstico, né? Você já conhecia a seletividade alimentar, né? Já, mas eu vivenciei ela, né? Mas o interessante é que eu quero também desmistificar isso. A minha conexão com comida começou desde sempre, né? O que eu me lembro, eu não tinha nem 8 anos de idade, eu já cozinhava. Então, essa ligação para mim é muito forte, né? Cozinhar, servir. Por quê? Porque o alimento, na minha opinião, né, um jantar, uma festa, é uma situação que você reúne até os seus piores inimigos em volta de uma mesa. Então, a importância de se comer numa mesa, a importância de se unir as pessoas, né, que seja o motivo, que seja o alimento, isso para mim é muito importante. E hoje em dia as pessoas estão perdendo isso, né? Cada um come num canto, cada um come do jeito que quer, e acaba que a gente está se desconectando dessa ligação que é para a vida, é onde a gente gera lembranças, é onde a gente gera sensações. E a gente precisa resgatar isso, né? De reunir as pessoas que estão naquele ambiente, comer todo mundo junto, confraternizar, agradecer aquele alimento. E outra, né? O fato de cozinhar é uma maneira de transmitir amor. Então, se você tem essa oportunidade de estar fazendo um alimento gostoso e oferecer para as pessoas que você ama, você está transmitindo amor dentro desse alimento. E isso vai nutrir essa pessoa. Diferente de cada um, né? Pede lá, liga, pega o aplicativo, cada um pede o quê e come no próprio isopor para não sujar o prato. Tá mais ou menos assim hoje em dia, né? Quando não, simplesmente, né, desempacotam coisas e saem comendo e esquecem do processo todo da produção do alimento. Então, eu me lembro, fazia algumas comidas horrorosas, mas as pessoas comiam, os convidados dos meus pais comiam, adorava fazer bolinho de chuva, adorava, né,
me queimei bastante, e assim, e no desenvolver, né, da minha vida, eu sempre tive ligada à comida, né, de alguma maneira. E aí foi acabando que eu decidi fazer nutrição, e aprendi, né, lidei com crianças com outras, né, doenças, as dificuldades que elas têm, as dificuldades que os pais têm, até chegar ao ponto do meu filho. Que o que acontece, né? Eu sigo vários grupos e percebo a fala das mães. Nossa, ele comia tudo, né? Teve a introdução alimentar ok, né? A partir dos 6 meses, independente se mamou no peito ou na mamadeira. Ah, mas quando chegou no Terrible 2, né? O terrível 2 anos, não quer mais nada. E aí, eles acham que é pelo autismo. Em primeiro lugar, é porque ele é uma criança, porque ele é um ser humano, e é natural ele aprender a escolher. Então, é isso que a gente precisa olhar primeiro. Se é uma situação do desenvolvimento dessa criança ou se realmente ele tem alguma dificuldade sensorial com aquele tipo de alimento. É isso que a gente precisa discernir primeiro para dizer, meu filho não come nada. Né? Então, com o Matheus foi mais ou menos a mesma coisa. Ele até os 2 anos comia de tudo, eu fazia as comidinhas dele, né? Na época eu tinha até uma mini empresinha de papinhas e tal, eu me especializei muito nisso, porque né, para mim é extremamente importante repassar isso, porque eu fui criada cozinhando em casa, comendo comida em casa, então o fato de estar introduzindo alimentos industrializados para mim era... né, muito pouco, aceitava, mas muito pouco. Quanto mais natural, sempre, né, eu preferi. E aí eu fui percebendo que ele preferiu começar a separar os alimentos, não queria mais tudo junto. Se não fosse cortado pequenininho, ele não queria. Aí, junto com a fono, a gente percebeu, né, toda a musculatura orofacial era flácida, a língua dele era flácida. Aí eu vou voltar sobre a amamentação. Como eu tenho 2 filhos, eu tive essa experiência da diferença. Matheus, eu consegui amamentar até os 3 meses e meio, mais ou menos. Porque, por mais que esse mundo de informação exista, eu não sabia de um pequeno detalhe, que a partir dos 3 meses, né, a mama não produz aquele montão de leite. Ela produz conforme o bebê mama. Só que ninguém me contou isso, né? E fora a turbulência, eu tinha recém aberto um restaurante. Então, assim, eu não caí na consciência de que aquilo... Aí ele perdeu peso, aí vem o desespero, e começa a história. Vamos dar um pouquinho de fórmula, claro. Foi para mamadeira, esquece, né? É uma pequena chance de continuar amamentando, porque tem que fazer força. Aí da mamadeira foi para chupeta, e assim vai. Então, assim, qual é o exercício orofacial que ele teve? Quase nada. Diferente da minha segunda filha, que não quis chupeta, só mamou no peito, né? Então, assim, você percebe o tônus, né? Da fala, da língua, isso é perceptível. Então, quando ele estava indo para a fono, ela me falou isso. Então, a gente fazia alguns exercícios com elástico, exercícios com bexiga, exercício com aquela, língua de sogra, né? Para aprender a soprar. Para quê? Para melhorar toda essa musculatura. Para quê? Para ele aprender a mastigar. Porque ele tinha preguiça de mastigar, porque tinha que fazer um esforço para mastigar. Então, qual é o ponto? As crianças, principalmente os autistas não orais, né? Grau 2, grau 3, aonde a gente tem que perceber? É essa musculatura que não está desenvolvida, que faz com que ele não tenha interesse em mastigar. Por isso que acaba indo só para ou vitamina, ou mingau, ou mamadeira, e acaba que a gente fica meio refém disso. Por isso da importância da gente, né, tá indo no profissional, só que repetir os exercícios diariamente. É como se fosse para academia. Todos os dias a gente precisa trabalhar. Para quê? Para que ele tenha todo esse tônus para poder mastigar, para poder engolir sem medo de se engasgar, para ele aprender como é que forma, e precisa da língua para isso, né? E, consequentemente, estimulá-lo, né, para a fala, que daí já é outra situação. E aí, voltando ao Matheus, percebi que ele queria tudo separado, aí ele não quis mais nada que fosse úmido, aí percebi que não gosta que suje a boca, porque ele comia assim, né? Botava a colher, ele vinha com o dente. Aí eu falei, filho, não tem problema de sujar a boca. Vamos colocar um paninho aqui, um guardanapo. Se sujar a boca, você limpa. Então foi todo um processo, né?
Aí vem das cores, né? Só quer comer amarelo. Acho que todo mundo passou pela fase do amarelo, né? Só que aí o que eu fiz? Meu amarelo não era simplesmente macarrão ou ovo. Coloquei milho. Aí descobri que é milho na espiga? Não, porque tem preguiça de morder. Então vamos cortar o milho. Tirava o milho da espiga e comia o milho. Vamos introduzir polenta. Aí vai, polenta mais mole, polenta média, polenta mais durinha. Ah, polenta durinha, ok. Tudo sem molho? Tudo sem molho, não tem problema. E aos pouquinhos você vai conseguindo pegar os gaps da onde eles se sentem desconfortáveis. E também trabalhar a troca, que hoje meu filho é bem mais... ele aceita com facilidade sugestões, porque eu ensino os benefícios das sugestões. Né? Então, por exemplo, feijão. Ah, não come feijão. Com molho, então, nem pensar. Aí o feijão preto, ele tem horror. Aí o que eu fiz um dia? Cozinhei 5 cores de feijão. O que ele disse? Eu quero branco. Tá bom, então vamos comer feijão branco. Aí foi o feijãozinho branco. Aí eu descobri uma outra maneira, né? Que daí já vem as invenções das mães. Vamos transformar isso em salgadinho. Vai lá, cozinha o feijão branco, né? Deixa ele meio al dente. Isso dá para fazer com 1 grão de bico também, tá? Cozinha ele al dente. Pega, passa um pouquinho de azeite, põe uma pitadinha de sal. Eu consigo usar temperos porque ele aceita, ele gosta. Então, põe um pouco de páprica doce, um pouquinho de orégano. E dou essa misturadinha e dá para pôr ou na air fryer, que quem tem, quem não tem vai pro forno. Tá? Dá uns 15, 20 minutinhos, ele fica sequinho. Isso é briga antes das refeições. Eu ponho o potinho e falo, tem salgadinho? Pronto, é briga entre os dois para ver quem vai comer mais. Então, é uma maneira que a gente, né, com esse entendimento, com essa participação, a gente consegue perceber aonde que tem o problema e tentar criar uma outra solução para que ele consiga aceitar o alimento de boa. Então, hoje é tranquilo isso, né? Brócolis, eu posso dar até no café da manhã, ele come. Então, brócolis tem todas as refeições, ele tem brócolis. Né? Cheirinho verde, começou a aceitar. Molho de tomate, é da pizza. Então, ele entendeu que quando eu faço o molho de tomate em casa, ele pode comer porque é o molho de pizza, não é molho de tomate. Eu dou um nome que ele chama, né? Ah, é molho de pizza, filho. Ah, então tá bom, então eu como. E aos pouquinhos, a gente trabalhando uma leve evolução dentro daquele prato. Hoje, eu consigo misturar tudo. Por exemplo, fazer um prato único. Vai fazer um macarrão, eu consigo fazer um ovo mexido, misturar no macarrão, colocar milho, colocar brócolis, colocar cheirinho verde, né? Colocar pedacinhos de carne, né? Ele gosta muito de peixe. Carne bovina, a gente tem que trabalhar com ele porque ele não aceita muito. Tudo bem, né? Eu sou vegetariana, então para mim também é tranquilo, mas eu ofereço porque ele precisa ter contato com isso. E aí ele vai me dizendo, e tranquilo, come tudo. Então, aonde eu vejo a maior dificuldade atual das mães, né? É ter essa percepção, é ter esse desafio dentro delas de falar, vou tentar e não se sentir frustrada pelo fato de que não deu certo. Essa é o maior desafio dentro, né? É o nosso de mãe, de falar, hoje eu vou tentar, amanhã eu vou tentar de novo, porque eu sei que eu vou vencer isso. E usar muito a criatividade de como a gente pode lidar com isso. Minha filha é autista, tem 13 anos, tem uma seletividade alimentar que, do meu ponto de vista, é realmente difícil. Como incentivá-la a comer outros alimentos. Tá. Então, eu precisava saber se ela é verbal, se ela não é, qual é o grau de conexão que tem com a mãe, mas assim, ela já tem 13 anos, então o entendimento dela é muito bom sobre muitas coisas, com certeza. Ela sabe mexer em eletrônicos, ela tem informação, né, 24 horas das coisas. Então, é ter um combinado. A gente explicar que isso é necessário para o desenvolvimento. Eles têm consciência disso e a gente precisa ensinar eles. Porque o que acontece na maioria das vezes? Por desespero, vou citar o caso, lembrei do caso da fase do Doritos com água com gás da semana passada, né? Então, o que acontece numa situação de estresse? É super compreensível que atualmente está todo mundo num nível de estresse muito alto,
né? Não só porque somos mães de autista, mas por causa da pandemia, por causa de toda essa situação que está acontecendo, né? E as dificuldades diárias que a gente tem. Só que o fato de você descobrir que ele come miojo não significa que pode ser feito todos os dias. Então, quando a gente percebe o nível de consciência da criança, a gente tem que ensiná-lo sobre isso. De que ele também tem responsabilidade sobre o desenvolvimento dele. E ele entender que ele vai se sentir melhor se ele se alimentar melhor. E a primeira situação vem um exemplo de quem? Dos pais. Se os pais se alimentam bem, é 50% do caminho para que o filho se alimente melhor. Vai ter restrição? Claro que vai. Tem semanas que a gente não está afim de comer alface. Tem semanas que a gente não está afim de comer nenhuma verdura. A gente só está afim de comer carboidrato. E as crianças também são assim. Só que isso não significa que a gente pode ser permissivo e deixar com que isso se torne a rotina. De só ele escolher o que ele quer comer. Por quê? Porque a vida não é assim para ninguém. A gente não escolhe o tempo todo e é atendido o tempo todo naquilo que a gente quer. E isso é um cuidado que a gente precisa ter, principalmente com as crianças com autismo. Não significa o fato de que ela tem autismo e que ela se nega a comer, que ela vai comer só o que ela quer. Por quê? Como que vai acontecer esse desenvolvimento dessa criança quando ela for para uma escola, quando ela crescer, quando ela tiver contato com a sociedade, ela vai ter contato. Ela vai ter que aprender que às vezes ela vai receber não. Então, vem dar uma consciência de a gente trabalhar tudo isso. No caso dessa pré-adolescente aí, né, de 13 anos, é de conversar, de mostrar. Ela é verbal, mas tem restrição de diversas texturas. Então, precisamos descobrir quais as texturas ela tem. E se ela consegue se comunicar, melhor ainda. É criar opções. Ok, tenho problema com textura de purê, né? Então, não come nada purê. Mas se você pegar uma batata barô, uma batata doce, tem todas as formas. Você pode transformá-la em chips, que você faz no forno, só cozida ou no vapor. Você pode fazer ela, né, salteada, que ela fica com uma casquinha crocante, e não necessariamente precisa fazer purê. Então, não é por esse motivo que não vai comer. Ou transformar em nhoque, ou transformar... É tudo uma situação de você pegar aonde ela tem a restrição e dizer, ok, eu respeito que você se sente desconfortável com esse tipo de textura, mas a gente precisa trabalhar outras opções. Porque a gente precisa ter consciência de que se essa criança ou esse adolescente comer só um tipo de alimento, o que vai acontecer com o desenvolvimento dele? Como que vai ter toda a formação do corpo, o desenvolvimento, né, até neuronal, o bem-estar, né? Aí vamos perguntar como é que está o intestino dessa criança. As crianças que têm problema né? Tem problema com o intestino, né? A maioria tem, mas vamos começar do raciocínio inicial. Se a criança só toma mamadeira e come biscoito, você acha que o intestino dela vai funcionar bem? É óbvio que não. Então, antes da gente falar, que até eu procuro não usar palavras difíceis, né, que estão fazendo estudos sobre o intestino dos autistas, acho lindo tudo isso e acho necessário. Só que se a gente não começar do início, o que essa criança está comendo? Né? A gente vê relatos de crianças que só comem nuggets, miojo, biscoito, né, aquele tipo, ou água e sal, ou tipo Maria, ou maisena, e tomam mamadeira. Aí se a gente falar assim, então, existe um estudo de que se você tirar o glúten e tirar todos os laticínios, ele vai diminuir as crises, vai se tornar uma criança mais tranquila. Tá, então ele vai comer o quê? Nada. Então não tem como a gente começar de trás para frente. Tem que começar do início. Então, se a gente descobre que essa criança só tem esse tipo de alimentação, primeiro, o que a família inteira come? O que essa família compra? Né? Porque é muito claro, existe uma divisão de responsabilidades. 50% da alimentação é responsabilidade dos pais. Porque são eles que vão no supermercado comprar. Eles que têm posse do dinheiro para comprar. Então, se dentro da tua casa tem um monte de alimentos industrializados, tem refrigerante,
tem, né, nuggets, salsicha hot dog, miojo, todos os achocolatados da vida, toneladas de açúcar. Quem é que está comprando isso? Então, a gente precisa dividir essa responsabilidade. E o que você está oferecendo para o seu filho? Ao mesmo tempo, ele também tem a responsabilidade de dizer, hoje eu não quero. E a gente precisa aceitar que essa história de forçar não funciona, essa história de deixar sem comer não funciona, porque aonde eu percebo, quando chega ao ponto da criança não querer comer nada, existe um medo. Então, se a gente tentar entender a criança como um global, o que o autista precisa? De segurança. Ele só fica onde ele se sente seguro, ele só fica com as pessoas onde ele se sente seguro, ele só come aquilo que ele se sente seguro. A partir do momento que a gente forçar qualquer situação para ele, quebrou a conexão. Ele não vai mais se sentir seguro. Aí vai chegar o ponto que aquele adulto, independente de ser mãe, tia, avó, professora, né, tentar oferecer alguma coisa, qual vai ser a primeira resposta que ele vai dar? Não. Ele não vai nem querer experimentar, ele não vai nem querer chegar perto, ele vai fazer nojo, e aí força o vômito, porque ele entende que fazendo isso, você volta para trás. E fala, ai, tadinho, hoje ele tá passando mal, então vamos dar miojo de novo. Quem ganhou a competição? Por quê? De novo, ele é criança, gente. Ele é uma criança. Não importa. E qualquer criança, típica ou atípica, faz isso. Se você perguntar assim, você quer comer arroz com feijão e brócolis e cenoura ou tomar sorvete? Óbvio. Agora, até a gente, né, fala assim, olha, hoje vai ter uma torta de morango com um suspiro, com não sei o quê. Aí vem lá um prato de alface. Qual você quer comer? O doce? Não tem, isso é natural nosso, né? Então, a partir do momento que você faz esse tipo de jogo e ele entender o mecanismo até onde te forçar a você voltar para trás e ceder, ele vai fazer. Se ele fez uma vez e deu certo, ele vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, até ele chegar ao ponto que ele não vai comer. Porque, no fundo, ele sabe que você vai dar aquilo que fala, ai, meu filho vai ficar desnutrido porque ficou um dia inteiro sem comer. Não estou dizendo que para deixar sem comer. Só que as crianças não morrem. 3 dias sem comer não morre. Só morre se ficar sem tomar água. Tá? Então, assim, a gente precisa colocar, né, nossa super mãe aqui, a capa, e dizer assim, eu sou forte e vai dar certo. Por quê? Porque senão esses pequenininhos aí tomam conta da gente. E eu sei que pela preocupação, por todas as confusões, pelo cansaço, né, principalmente pelo cansaço, a gente acaba falando, tá bom, porque você não aguenta mais, você já tá dormindo até no chão da sala, porque, né, tem as rotinas do sono, enfim, tem tantos outros detalhes, só que uma verdade que é única. Se a gente conseguir implantar uma rotina dentro da vida dessa criança e a gente conseguir ter a percepção dessa conexão, esse relógio começa a funcionar dos horários, das necessidades fisiológicas, e aí é bom para todo mundo. A criança se sente mais confortável e feliz, você consegue respirar, né? Porque às vezes eles roubam até a nossa respiração, que você não consegue, né, de tanto mãe, ou puxando pela mão, ou enfim, né, querendo a nossa atenção 100%. E a gente daí se perde todo, e tudo vira um caos. E se a gente não se posicionar novamente e dizer, peraí, as coisas vão ter que entrar nos eixos, elas realmente vão virar, né, uma confusão, e que realmente aí a gente vai precisar, né, outras pessoas vão ter que intervir, porque acaba que daí a gente não consegue mais gerir aquela situação por causa de crises, por causa das mães com depressão, com crises de ansiedade, e aí vai todo mundo pro remedinho, né, que acha que remedinho ajuda, remedinho não ajuda, porque a hora que o remedinho foi embora, a vida continua a mesma, e a gente tem que ter essa consciência. Se hoje o dia foi difícil, amanhã vamos tentar fazer ele um pouco mais fácil. Doutora, deixa eu ver só se eu entendi. Dentro de tudo que você disse, né? Então, quer dizer, se minha filha não gosta do pastoso, então a minha, assim, eu tenho que ter aquele traquejo de transformar aquele alimento, vamos pôr assim, como você pôs a batata, usar a batata de uma outra forma para que ela coma.
aquela batata. Se é não consegue comer uma polenta, faz um bolo de fubá. Isso. Um bolo, faz a minha avó fazia umas broas assim, para ver se ele aceita o croque-croque. Fica mais crocante, fica sequinho, que eles... eu acredito assim, por todas as crianças que eu tenho contato, eles têm uma tendência de gostar do crocante seco. Porque não suja a boca, né? Mas não pode ser muito duro também, não precisar mastigar muito. Tem isso também, né? Se não tem muito esforço, aí também já não vai. Esse é o melhor caminho. Por exemplo, entre dar miojo... meu filho só come miojo, então vamos fazer um teste. Pega aquele macarrão cabelo de anjo, sabe? Sim. E aí, engana, gente. Paciência. Né? Mentira branca. Cozinha o cabelo de anjo e diz, olha, a mamãe achou um novo miojo no supermercado. Você tirou toda a química, todos os transgênicos, e pelo menos você tirou um alimento que realmente não traz benefício nenhum e está colocando menos pior, que é o macarrão. Tá? Entendi. Então, a gente tem que, além de tudo, a gente tem que rebolar na cozinha ainda para saber onde está o atrativo, né? Onde está o que gosta. Mas olha só, a hora que a gente descobrir, você concorda que alegria? Sim. E aí você já sabe o caminho. E aí, de novo, cada criança é uma criança, não existe regra, não tem como comprar uma fichinha e botar a fichinha na criança e daí, plim, amanhã vai comer tudo. E ninguém come tudo, a gente não come tudo. Então, cada um tem o seu gosto. Tem gente que não suporta comer quiabo, tem criança que é filho e fala, nossa, ele morre comendo quiabo. E tá tudo bem. A gente tem que lembrar de que eles são indivíduos únicos, com seus próprios gostos, com as suas próprias peculiaridades, com as suas próprias ideias, e respeitar ele primeiramente como ser humano. Aí sim, vamos ter a percepção aonde que tem esses gaps, aonde a gente pode introduzir. Eu vejo muitas mães, meu filho, eu vi umas falas assim, meu filho ficou 2 dias sem comer, dei graças a Deus que aceitou a batata frita. Olha, um dia quando eu crescer, eu vou até escrever o poder da batata frita, porque assim, eu não conheço quem não coma. Só que assim, então vamos dar uma dica. Ao invés de comprar aquela batata frita que vem no mercado, que já é pré-frita, cheia de químicas e conservantes, pega a batata inglesa, tem aquela outra batata mais roxinha, que é especial para fritar. Corta ela, besunta ela no óleo e põe no forno. Você tá fazendo batata frita? Tá, mas de uma maneira mais saudável. É uma situação que a gente pode, digamos assim, usar como artifício de vez em quando ele não está se sentindo bem, quando está resfriado, está com... Ok, tá tudo bem, não vai acontecer nada. A consciência que eu quero trazer é a gente, desembrulhar menos, desempacotar menos e descascar mais. E outra, ensiná-los a isso. Porque se a gente percebe que os alimentos industrializados trazem um prejuízo tão grande para a vida deles, a gente precisa ensinar eles a cozinhar. Como é que a gente ensina? Enfiando eles na cozinha. Não importa se tem 2 aninhos, 3 aninhos, eles aprendem o que é tomate, o que é cenoura, põe lá, bota o banquinho na pia, põe uma bacia d'água, deixa fazer bagunça, vai lavar, lava, deixa lavar 30 vezes, gasta lá um pouquinho de água, mas quanto mais interação eles tiverem com os alimentos, com as cores, texturas, com os cheiros, com os formatos, mais fácil vai ser a aceitação. É assim que funciona com todos nós. Ninguém gosta de comer uma coisa que não faz ideia do que é, que tem um cheiro diferente. A gente tem medo. Imagina eles que, de repente, a sensibilidade deles aumenta em 30 vezes. Sim. Então, a gente precisa respeitar isso. Mas também precisa ter um limite de perceber aonde isso é manipulação, da situação, e onde isso realmente é um desconforto. E como a gente convive com eles, a maioria, 99% das horas da vida deles, a gente percebe isso. Só precisa ter a atenção. A gente está ali, fala, hoje eu vou prestar atenção no que ele está fazendo. Presta atenção e vê o mecanismo de como ele formata, a situação e trabalha nisso. Coloca lá, me ajuda a escolher feijão. Não come, não tem problema, filho, eu preciso. Eles vão ser extremamente minuciosos, então a gente tem que ter uma paciência. Mas é até interessante. Dá lá o saco de feijão,
para ele, bota ele sentado lá na mesa e fala, ó, filho, esses aqui que estão quebrados é para separar, tá bom? Ele vai olhar um por um e separar todos os imperfeitos, né? Ele vai cansar de novo, né? Como acho que foi o Vitor, né? Falou, né? 15 minutos, gente, de atividade. Não vai deixar o menino 2, 3 horas ali, porque não vai dar certo. É dar um potinho para ele ensinar. Pega, esconde brinquedos no meio do arroz, para botar a mão, quem tem, né? Dificuldade sensorial nas mãos. Põe para mexer, põe para lavar o arroz, põe para lavar o feijão na pia. Vai dar um trabalhinho? Vai molhar o chão? Vai molhar toda a roupa? Vai, mas ele está aprendendo. E a partir do momento que ele aprendeu, é vitória, é próximo nível, né? Vamos falar de segredo. O segredo, então, seria o contato com o alimento, né? Saber de onde vem, como faz, sentir os cheiros, e aos pouquinhos ir provando. Seria isso? Seria isso. Ter contato com a terra, quem puder ter plantinha, né? Pega aqueles jardinzinhos, monta, ensina eles a plantar, ensina eles verem os nomes dos temperinhos, o que seja, quem tem, né, a possibilidade, quem tem jardim, eles, da mesma forma, né? O contato com grama, contato com areia, contato com terra, é necessário porque quanto mais a gente desmistificar esse receio que ele tem em contato com as coisas, mais fácil vai ser a aceitação dele. Ele vai falar, não, se a mamãe está falando, aí vamos voltar à confiança. Nunca minta para eles. Não esconda as coisas no meio da comida. Ele vai uma hora perceber. E o que vai acontecer? Você está me enganando. Quem tem essa percepção sabe, a gente não pode mentir, a gente não pode contar a história da carochinha para eles, porque se não acontecer o que a gente está falando, o que acontece? Uma crise. Então, essa verdade absoluta é necessário dentro da família. Se aquilo vai acontecer, se aquele fato, né? Falar, se você comer, você vai poder fazer alguma coisa, isso tem que acontecer. Porque para eles é verdade única, né? A gente tem que sempre lembrar, a fala é reta, não tem curva na fala. Você falou, vai acontecer. E aí, se a gente manter essa confiança, tudo que você falar para ele vai ser ok. E quando você chegar ao ponto de falar assim, olha, filho, inventa uma receita. Vamos lá. A novidade da casa hoje vai ser lentilha. Porque é véspera, né? As pessoas aqui no Brasil comem lentilha, às vezes só no Natal, no Ano Novo, né? E acabam que esquecem da lentilha o ano inteiro. Então, quem não gosta de feijão, tenta a lentilha. Tenta outros grãos. Às vezes eles adoram. Meu filho prefere lentilha do que feijão, tá? E nutricionalmente é pau, tá? Então, a gente precisa ter esses gaps aí de mudar um pouco até a nossa alimentação da casa e mudar para a gente conseguir ter esses ganhos, né? Então, vamos lá. Fiz a lentilha, tirei o caldo, né? De novo, não gosto de molhar a boca. Tudo bem. Filho, hoje a mamãe fez lentilha. Sabe a história da lentilha? Aí eu inventei, né? Se comer 7 lentilhas dá sorte, enfim. Aí você pode contar uma história que tá tudo bem. E aí ele olha pra tua cara e fala, hoje eu não quero. Aí eu falo, tenta só uma? Dele tá, só uma. Ponto. Da próxima vez que você fizer, você fala, vamos tentar 3? 3 grãozinhos, gente. É assim que funciona. Até devagar. Ele simplesmente entende que aquilo, ele aprende a textura, o cheiro, ele vê que não é ruim, ele não tem medo daquilo, ele confia na mamãe e ele vai começar a aceitar. É tudo uma questão de confiança. E a gente precisa estar, né, aí voltar. A gente precisa estar bem para conseguir fazer isso. A gente tem que estar numa situação mais tranquila, criar um ambiente de paz na mesa, criar um ambiente de alegria, porque comer é prazer, comer não é obrigação. Se a gente transformar... Tudo fica melhor, né? Quando a gente conhece o que come, sabe o que come, até mesmo, né? Na hora de sentir... se a gente falar a gente come com o olho, né? A gente chega na padaria, como que é? A gente vai lá na vitrine da padaria, a gente vê aquele doce maravilhoso, com aquele brilho em cima, a gente vai o quê? Na aparência, né, da comida, né? Mas e eu vejo que eles são muito isso também, né? Mas uma coisa que a gente precisa ensinar,
por mais que eles tenham os sentidos aguçados, ao mesmo tempo eles têm o hiperfoco. Então, eles estão dentro de um ambiente, então vamos dar um exemplo da cozinha. A gente vai, olha a cozinha, ele vai ficcionar num copo. Ele não viu a cozinha inteira, ele só viu o copo. Né? Então, quando a gente está em contato com alimentos, vamos supor que dá para levar ele na padaria. Fala com ele, olha, filho, tanto de coisa que tem aqui. Está sentindo esse cheiro? Esse cheiro é de pão, é de bolo, para ele fazer os links. A gente faz naturalmente, eles não fazem. Olha, esse é cheiro de pão fresquinho. Ah, isso é cheiro de alho, isso é cheiro de cebola, isso é cheiro de feijão, isso é cheiro de carne. Então, a gente precisa falar para eles e linkar. Ó, presta atenção, ó. Tá sentindo esse cheiro? E mesma coisa com o alimento, tem que mostrar. E tem que dar os pequenininhos. Gente, dá a oportunidade. Quer comer com a mão? Come com a mão. Quer passar no cabelo? Passa no cabelo. Eles estão experimentando. Né? Às vezes, dos 6 meses a 1 ano, a mãe fica louca lá, porque, né, é mais comida no chão e na criança, tem que tirar todo mundo e botar, né, botar no chuveiro. Isso é muito importante acontecer. Eles estão experimentando. Eles experimentam pela boca. Por quê? Quando nasce, a única coisa que eles sabem fazer é o quê? Mamar. Mamar e chorar, né? Mamar. Então, é tudo pela boca. Se a gente der a oportunidade deles experimentarem, eles colocam um brinquedo na boca, eles têm, por isso que tem que tomar cuidado, não come moeda, bolinha de gude, nananana. Mas o alimento é a mesma coisa. Quer comer com a mão? Come com a mão. Quer lambuzar? Lambuza, passa ali na mesinha e tá tudo bem. Claro, com certo controle também, que também não é festa, né? Mas dá a oportunidade sem você ficar chateada que isso está acontecendo. Porque quanto mais contato essa criança tiver nessa primeira fase da infância, mais fácil vai ser depois. Essa história de criança não se suja, criança não pode ficar rolando pode, deve ter contato, deve andar descalço, deve rolar na grama, deve se encher de areia, se enterrar na areia. Por quê? Porque ele vai sentindo, ele vai ter percepção do que ele sente. E quanto mais ele tiver esse conhecimento, mais fácil ele vai ter para demonstrar os deles. Que daí é uma dificuldade que às vezes as mães e as famílias... ele não me olha nos olhos, ele nunca me abraçou. Por quê? Porque às vezes não houve estímulos dele entender de que tá tudo bem, de que não acontece nada de ruim. Claro que não é de ficar agarrado, né? Mateus às vezes pega, mamãe, quero um abraço. Mas é aquele abraço assim, né? Abraçou, conta 1, 2, 3, solta, né? Mas pelo menos ele entendeu que às vezes ele precisa de um abraço. Então tá ótimo. Isso é muito bom, doutora. Nós temos mais algumas perguntas. Vamos lá. A maioria, nessa conversa, a maioria já foi respondida. Ai, que bom! O que é o transtorno alimentar seletivo, né? A doutora já falou sobre isso. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, então, né? Vamos falar mais específico. Vamos voltar a... Então, a gente tem que tomar um cuidado entre a seletividade e a restrição por alergias, tá? Então, tudo é por uma observação. Então, se você percebe que, às vezes, o que acontece? A criança tomava leite, de repente, um dia ela toma e depois não quer mais. A gente precisa descobrir o porquê. Às vezes, é só uma inflamação, que ele está sentindo dor, e não sabe dizer, né? Quem é mãe de autista sabe. Às vezes, eles estão com dor, eles se arrebentam no chão e falam, tá tudo bem. E sai correndo, porque eles acabam que não percebem que aquilo doeu tanto que deveria doer, né? Dói mais na gente. Então, às vezes, eles estão desconfortáveis por isso. Então, tem que perceber se vomitou, se não quer comer, se não é algum desconforto físico, né? Às vezes, as crianças, por excesso de ansiedade, desenvolvem gastrite, tá? Porque eles naturalmente são ansiosos, porque eles precisam estar num ambiente seguro. Se é um ambiente muito conturbado, a criança fica muito agitada, ela desenvolve tudo que a gente também desenvolve. Só que a gente pensa, a criança não tem isso. Criança tem sim. E aí, a gente precisa perceber se não é uma alergia, né? Ao glúten, à lactose. E aí sim, procurar fazer os exames e aí restringir mesmo. Agora, em questão de seletividade, vamos falar globalmente. Agora eu vou explicar o porquê que eles gostam de industrializados. Eu vou usar o exemplo da semana passada do Doritos com água com gás. Que Luciana.
O que acontece? Por que será que meu filho adora o biscoito, que tem que ser o biscoito XYZ do sabor tal, da cor tal? Alguém sabe a resposta? Porque é sempre o mesmo biscoito. Ele não muda de cor, ele não muda de textura, ele não muda de cheiro e não muda de sabor. Então, ele sabe que se ele ganhar aquilo, ele já sabe que gosto tem, que cheiro tem e como que vai funcionar. Agora, se a gente pega uma banana, por exemplo, essa semana a banana tá amarelinha por fora, casca amarelinha, né? Aí, se ele for comer a mesma banana da mesma penca de hoje, amanhã, a banana já vai estar mais macia, o cheiro vai estar mais, né, pronunciado, o cheiro do doce da banana. Se ele comer daqui 3 dias, a casquinha já vai estar com pintinha preta, a banana já vai estar mais macia, com cheiro mais forte. Aí ele fala, não quero. Tá aí a resposta da dificuldade de falar, meu filho não come fruta, meu filho não come verdura. Por quê? Porque para eles tem que ser sempre igual. Então, mesmo cheiro, mesma textura, e já a fruta a gente não consegue essa. Mas aí lá vai nós mães super heroínas e temos que estar lá. Compra 3 bananas amarelinhas, 3 com um pouquinho de verde, 3 bem verdinha e vai esperando madurar para dar a tal da banana. É assim que funciona. Até eles entenderem. Deixa eu só te contar uma coisa. O meu, na escola, ele não comia na escola de jeito nenhum. E todo dia eu mandava lanche, porque para mim não ficar com consciência pesada. Aí, o que ele começou a comer na escola demorou muito, né? Aí ele começou a comer cenoura em palitinho. Então eu mandava cenoura de palitinho para ele na escola. Depois mudou da cenoura pro pimentão com sal. Aí eu tinha que cortar o pimentão tudo em filetinho com sal para ele levar. Aí depois foi pro pepino com sal. Aí ele começou a levar morango, e uma caixa de morango por dia na escola. Uhum. E a última coisa que ele levava era azeitona. Mas aí, agora você consegue entender que é o mesmo raciocínio que eu acabei de explicar? A partir do momento que a gente descobre a textura, a cor, ou o que ele se incomoda, fala, peguei ele, você pescou o peixe, aí você trabalha todo o outro lado e simplesmente aceita. E é uma caixinha de surpresas, porque, de novo, cada um é de um jeito. Não tem como a gente botar e falar, faz isso que dá certo. Não vai dar. É engraçado que as crianças na escola, assim, já achavam normal. Até uma mãe um dia perguntou assim pra mim, seu filho leva pimenta na escola? Eu falei, não é pimenta, é pimentão. Pimenta na escola. Eu mandava, o que ele queria comer, eu mandava. Ótimo, tá perfeito. E assim, né, melhor do que ficar levando as Ana Maria da vida, os não sei o que, né, as bisnaguinhas da vida. Falando em bisnaguinha, quero falar sobre pão. E aí também é uma outra reflexão que aí vocês conseguem tirar uma média de quando tá ok, tá? Então vamos supor, se a gente fosse pensar em pão, qual é o melhor pão para de se comer? É aquele pão feito em casa com fermentação natural, lindo, maravilhoso. Quem tem tempo para fazer? Quase ninguém. Então sai, né? Qual é o pior? É o industrializado. Se vocês olharem o quanto tempo tem a validade a bisnaguinha, vocês vão cair de costas. Tá? Eu não vou nem contar para vocês terem curiosidade quando forem no supermercado e lá olhar a data de validade. O que acontece? A quantidade de antifungo que tem dentro daquilo, outros químicos para manter ele macio, ele não mofar e se manter daquele jeitinho, é pura química. Então, se a gente for falar de pão, compra aquele pão de fabricação própria ou da padaria, né? O pão tipo francês, esses que têm validade de um dia. Tá? Que eles são os menos piores. Que daí a gente não tá indo nem no perfeito e nem no ruim. A gente tá indo no meio termo. E bolo a mesma coisa. Você não tem tempo, não sabe fazer, tudo bem. Mas não compra os industrializados. Os industrializados duram mais de 30 dias. Como é que um bolo dura mais de 30 dias dentro de um pacote na prateleira do supermercado? O que tem lá dentro? Conservante puro.
tá? Então, compra aquele bolinho básico lá que a padaria faz, tá ok. Tá ok. A gente sempre tem que trabalhar no equilíbrio. Não existe perfeição, ninguém faz tudo perfeito, nem eu sou perfeita. Tem dias que eu tenho vontade de comer batata frita e como, tem dias que... E tá tudo bem. A questão é a gente não tornar isso uma rotina. Essa é a diferença que a gente precisa ter a consciência. Ótimo. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho mania de ler rótulo. Então, quando eu vou no mercado, eu vejo uma data de validade muito longa, independente do produto, eu tenho meio que nojo, eu já fico meio com receio de comprar, porque eu penso justamente nisso. Gente, o que tem aqui dentro que dura tanto? Tem um monte de coisa que o nosso organismo não reconhece, que nos deixa inflamados, que faz com que a gente se sinta mal. Não é assim, se a gente for entrar, né, no ponto, vamos falar um pouquinho sobre cocô, né? Que todo mundo tem que fazer. Quem tem problema intestinal, independente de qualquer coisa, não come bem. Ponto. Simples assim. E é interessante que, às vezes, quem tem animal, né, quem tem bicho de estimação, principalmente cachorro, que tem que sair todos os dias para ele dar a voltinha dele, né, para fazer o cocô. Qual é o cocô que o dono mais fica feliz? Aquele que sai perfeito, de uma vez só, sequinho, que ele pega de uma vez só, bota no saquinho e joga no lixo. É esse cocô que a gente tem que ter. Ficou com vontade, sentou lá, fez, terminou, nem suja o papel e tá se sentindo leve. A pergunta é, quem é que consegue fazer isso? O alimento, o que você come. O alimento, aquilo que você come, a quantidade. E aí a gente vai falar sobre água também. Como que você cuida do teu corpo? A gente é uma máquina. E tem uma coisa muito bonita que eu quero falar, que agora me veio na cabeça. O ser humano conseguiu produzir os computadores mais, né, inteligentes, mais com memórias infinitas. Conseguiu o transplante de órgãos a partir de alguns animais. Conseguiu criar órgãos. A única coisa que o ser humano até hoje não conseguiu fazer, você sabe o que é? É o sangue. E olha como o nosso corpo é tão perfeito. Mesmo comendo lixo, a gente produz sangue. Mesmo comendo porcaria, mesmo comendo só industrializado, mesmo comendo só fast food, o nosso organismo continua produzindo sangue para nos mantermos vivos. Então, se a gente não cuidar do que a gente tem de mais precioso, que é o nosso corpo, nada vai funcionar direito. E aí, se a gente colocar numa situação que os nossos filhos, além de, né, tem essa dificuldade sensorial em todos os setores, social, né, do alimento, da textura, de tudo, né? Se a gente for, ele é todo sensível. A gente não tomar conta disso, o que vai ser do futuro dele? Quais as doenças que eles vão desenvolver por falta de cuidado? Eles também, não é só porque é autista que não vai ter diabetes, não vai ser obeso, não vai acontecer tudo normal, gente. Tudo vai acontecer, ele vai crescer, ele vai querer ir para o mundo, ele vai se sentir frustrado porque não, sei lá, né, não teve amigos, não consegue ter uma namorada, ele tem expectativa de ter uma família, ele tem expectativa de ter um trabalho, ele tem expectativa de ser independente. Se a gente não ensiná-lo isso dentro de casa, qual é a chance disso acontecer? E isso é uma dor minha, que eu fico pensando, eu tive filho mais velho, né? Então eu até coloquei na minha cabeça, Mateus, quando tiver, sei lá, seus 20 e poucos anos, ele vai se virar sozinho. Pode até morar perto, de repente no prédio, morar, né, no mesmo prédio, mas não na minha casa. Ele tem que aprender a ser um indivíduo pleno, para ser feliz. Me perguntem que filho que mora com os pais com 30, 40 anos é feliz. Não é feliz, gente. Não é nem possível, né? E o pai e mãe que é feliz com isso. Só é frustração que vai e volta, né? De um lado para o outro. Então, todas essas pinceladas que eu tô dando é para abrir a cabeça mesmo e pensar, poxa, vamos mudar só um pouquinho hoje. Vamos fazer um teste amanhã. Vamos introduzir essa criança dentro da cozinha, vamos dar a oportunidade dela aprender o que são os alimentos, que o leite não vem da caixinha, que o molho de tomate não vem da lata, que vem de um fruto chamado tomate, que as frutas vêm das árvores.
que a carne vem de um animal. Então, assim, eles entenderem de onde vem e para que serve. E eles só vão conseguir entender isso se a gente enfiar eles dentro da cozinha e trabalhar com a gente, falar, ó, vem parceiro, eu preciso de ajuda. E eles vão ajudar, porque eles adoram ser útil. Eles adoram quando você pede uma gentileza para eles e eles fazem, e você fala, olá, que a mamãe está muito feliz com a sua ajuda. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Independente da bagunça, né? Que a bagunça a gente faz de conta que... Bagunça é sempre normal, né? Tem mais alguma pergunta aí, Graciele? Ela já respondeu algumas, né? Sim, nesse bate-papo aí foi, né? As perguntas que tinha já foi, né? Vamos lá. Qual a diferença de transtorno, seletividade alimentar? A seletividade não é sinal de autismo, gente. Seletividade é sinal de que a criança está desenvolvendo e que ela está sendo um ser humano único. Todas as crianças, independentes se são autistas ou não, tem o seu momento que vai te dizer não. E tá ok, tá? Essa pergunta é muito importante, porque às vezes a gente se fecha numa redoma achando que só porque é autista funciona. Que tem a seletividade. Não! Todas as fases, você vai ver quando ele tiver 10, 7, 8 anos, só vai querer comer arroz com batata frita. Independente se é ou não, é fase. Na pré-adolescente lá, que tem 13 anos, ela tá no mundo teen, ela vai comer alface. Tá louco comer alface é pra vaca, né? Então, assim, ela vai querer só comer macarrão. E faz parte da fase, porque eles estão crescendo, existem hormônios, existem tudo funcionando. Eles não vão ser nenês para sempre. A gente precisa tirar essa ideia, né, que eu entendo de chamar de anjo azul. Mas eu acho que quando tá com 14, 15 anos, a gente precisa entender que já não é bebê, gente. É um ser humano que está em desenvolvimento e que a gente precisa dar asas para ele poder voar. Da maneira que a gente conseguir. A Maria tá perguntando, tá falando que o filho dela tem mania de cheirar quase tudo que vai comer. Super normal, super normal. A gente também... Alguém come alguma coisa que o cheiro é ruim? Não. Não, né? Por quê? O cheiro é o primeiro sinal de falar, opa, peraí, será que tá estragado? Será que passou, né? Então, assim, é instintivo cheirar e falar, tem um cheiro estranho. Aí você pensa, como ou não como? Tá? E aí vai dessa situação. Se for um alimento com um cheiro mais forte, né? De repente, um camarão, ou... É igual eu tenho muito na minha cabeça, eu adoro couve-flor, mas o cheiro da couve-flor não combina com o gosto para mim. Eu tenho não mesmo. Então, assim, tem coisas que têm um cheiro muito bom e o gosto não equivale ao cheiro. Né? Então, tem isso também. Tem mais alguma pergunta, Andréia? Bom, como ela já, ao longo da live, já foi comendo as perguntas, né? A gente foi comendo também as perguntas. Então, agora a gente só vai pedir para você deixar um recado para os pais que estão nos assistindo, né? E quero agradecer também a você pela live muito informativa, esclarecedora, né, o teu carinho de estar aqui participando com a gente, mas deixa para nós o seu recado. Qual é o recado para os pais e mães que estão nos assistindo hoje? Ok. Eu tenho um recado que eu demorei alguns anos, né, para desenvolver devido até o meu filho, essa oportunidade que eu estou tendo de tê-lo, desse aprendizado diário que eu tenho com ele, e eu coloquei na minha vida que a gente precisa mudar. E não só nós, né? A humanidade precisa mudar. E eu tenho um sonho. E esse sonho é de que algum dia a gente consiga se tratar com igualdade, independente de cor, de religião, né? De autismo ou não, de qualquer outra coisa. E esse sentimento precisa vir da gente, primeiro. A gente tentar transformar a nossa próxima geração, que está crescendo, né? A gente está com um número de 1 para 54 nascidos têm autismo. Esse número vai crescer. E a gente precisa ter a consciência do que vai acontecer com a sociedade
daqui 7, 10, 20 anos? Quem é que vai cuidar dessas crianças? Quem é que vai cuidar da gente? Se a gente não desenvolver essas crianças. Então, é uma consciência que eu quero que pensem hoje. Com todo. A vida de todo mundo está confusa, a vida de todo mundo está cansada, está estressada e está difícil. Não é só a minha, só a sua. Só que a gente precisa desses 5 minutinhos e ter essa reflexão real do que a gente está fazendo para contribuir para que o nosso filho, essa próxima geração, tenha independência, tenha autonomia e tenha escolha. Então, a gente precisa quebrar um pouquinho essa redoma de vidro, dessa super proteção, e fazer com que eles experimentem. Porque é só assim que a gente vai conseguir descobrir a maravilha que eles podem se tornar e trazer para a gente de retorno, sejam como artistas, sejam como músicos, sejam independente na área que eles conseguirem, né, se desenvolver melhor. Mas isso só vai acontecer se a gente dá a oportunidade. Então, essa oportunidade vem de cada mãe, de cada pai, de cada família, para que isso aconteça. Tá bom? Ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente agradece a sua participação, Roseli, e já vamos deixar um convite para uma próxima, né, Andréia? Claro, né, por favor. Sim, com certeza. Vamos começar a discutir isso. Eu conheci a Roseli no YouTube, navegando pelo YouTube, acabei vendo uma live dela e já corri achar ela para poder chamar. Porque eu acho que a maior dificuldade de nós pais é encontrar alguma nutricionista que entenda a situação dos filhos da gente, a seletividade alimentar, porque eu mesmo tive essa dificuldade. Eu procurei uma nutricionista e queria que, dentre as coisas que ele comia, ela fizesse um cardápio, né, com todos os nutrientes que ele necessitava por dia. E a minha surpresa foi que veio um cardápio de regime, que ele tomasse leite desnatado, bolacha de água e sal. Eu falei, não vai adiantar. Não vai funcionar. Eu queria que dentre as coisas, né, que ele comia, ela fizesse um cardápio... Se você me permite, né, uma dica. Por onde a gente começa? Tá? Primeiro, anote tudo que o seu filho come, como que ele come. Pega um caderno lá e torna o caderno da alimentação dele. 2, se ele come em qualquer ambiente da casa, a regra vai ser comer na mesa, junto com os adultos, tá? O primeiro dia vai ser difícil? Vai. O segundo vai ser difícil? Vai. Mas lá no 15º vai dar certo, tá? Então, persista que vai funcionar. A partir do momento que você anotou todos os alimentos que ele come, vai tentando introduzir e vai anotar, gente. Às vezes eu não lembro nem o que eu comi ontem. Então, a gente tá cansado, a gente precisa anotar. Bota lá, segunda-feira ele aceitou comer isso, terça-feira. Porque a gente esquece, fala, nossa, meu filho comia tapioca, isso faz um mês que eu não faço para ele. A gente esquece. Então, coloca lá na lista. Se dê a oportunidade deles irem ou na feira ou no supermercado junto e eles fazerem isso. Quem sabe escrever? As crianças são super, né? Já sabe escrever, fazer desenho. Leva junto no supermercado, enfia ele dentro do carrinho lá e fala, para ele saber o que é. Põe na cozinha para comer e vai fazendo essa evolução que, assim, sem sombra de dúvidas, vai funcionar. Não tem como. Mas hoje já melhorou bastante. Ele come bucho, quiabo, ele come de tudo. Nossa! Então, eu vou agradecer, né, sua participação, agradecer a Andréia, a Graciele, que são as minhas parceiras aqui, que a gente fez essa página para poder levar informação para as mães, né? E levando a gente ver o que a gente tem de dificuldade, procura atender as mães, né, que podem ver a live aí. Então, eu quero agradecer a todos e uma boa noite a todos. André, quer falar boa noite, Graciele? Isso, eu quero falar uma boa noite e convidar todos que estão assistindo para a próxima live do dia 13, que vai ser com o Luiz Henrique e o Guilherme. A gente vai estar postando agora. Né? Isso, são dois autistas que vai fazer a live, que vão estar fazendo a live com a gente no dia 13. Nós vamos já estar postando o banner e não percam, vai ser muito interessante falar com eles. E o tema qual que vai ser, Andréia? É dificuldade? O tema não está aqui comigo, infelizmente. Mas depois a gente posta lá na página. Vou postar lá na página lá.
Mas estão todos convidados, ok? E muito obrigada. Gostei muito de bater um papo com você, viu, Roseli? Obrigada. Eu também Tchau, gente. Tchau. Tudo de bom. Eu vou deixar depois. Graciele, fala. Fala, Eu também quero agradecer a Roseli pela super live, eu adorei, porque eu também tinha muitas dúvidas, né? Porque o meu também é da idade do seu, também fez 7 agora em janeiro. E graças a Deus também estamos evoluindo nessa seletividade aí. E também falar para o pessoal não perder, porque eu já estou ansiosa pela live da semana que vem, porque a gente que tem filho pequenininho, fica só pensando como é que vai ser lá na frente, né? Então, as mamães ficam ligadinhas aí na página, na semana que vem também. Tá sempre toda semana, né? É uma melhor que a outra, a gente não sabe qual gosta mais. Então, eu só queria deixar um lembrete, caso alguém queira entrar em contato comigo, minha página do Instagram é sou a única no mundo, tá? Porque todos nós somos únicos no mundo. Então, pode me deixar mensagem no direct lá, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Tem a página do YouTube também, né? Tem a mesma página do YouTube, isso, tá bom? Então, muito obrigada pelo convite, espero a gente ter mais oportunidades da gente estar discutindo sobre os assuntos em geral, sobre autismo, e até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todas. E todos que estão aí, ó. Tchau. Aí, Paulo, ó. Beijinho, tio Paulo, ó. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau.